Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e hoje eu recebo aqui ele, Marcelo Sander, que é CEO da Ubra Esportes e agente FIFA, ex-jogador de futebol. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ali. É um prazer estar aqui, fazer parte dessa tarde maravilhosa. Eu que agradeço ter aceito o convite de participar aqui com a gente no Ubra Connect. E eu quero começar conhecendo, né, a tua trajetória no esporte. Então, Como que começou? Ali, é uma história um pouquinho longa, né? Eu começo com um sonho, como qualquer jovem brasileiro, quer ser jogador de futebol. Eu sou do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. E quando era novinho, tive a oportunidade de entrar no Maracanã e fiquei fascinado por aquela atmosfera. E acabei dando sorte de me tornar jogador de futebol profissional. Com De que idade começou, assim? Assim, o sonho, ele começou. Que eu me lembre, a vontade de jogar mesmo foi com 7, 6 aninhos. Mas aí é muito. A estrada ela é longa, né? Para qualquer sonho. Eu acho que não é só para o jogador de futebol. Se você quer ser um médico, quer ser um piloto de avião, qualquer tipo de coisa, você vai ter que percorrer um percurso, né? E começa com 7, que eu me lembro, 7, mas aí é aquela correria de fazer teste nos clubes, tomar não. E aquela luta foi assim até os 17 para 18. Mas a tua família sempre te apoiou, assim? Então, o meu tio, por parte de mãe, ele foi jogador de futebol. E minha mãe tinha. A família da minha mãe, o pai da minha mãe era militar, é uma família de militar, de advogados. Minha mãe é advogada, meu tio, minha família toda é advogada. Só eu que fui pro outro Pro lado. esporte. E o meu tio, um dos tios, dos irmãos dela, foi jogador do Flamengo, só que, cara, ele acabou perdendo tudo. Então minha mãe viveu todo aquele choque, né? Da dificuldade, a parte difícil. Depois que ele parou, então ela tinha muito medo de que isso acontecesse comigo também. Mas ela sempre me apoiou. Minha mãe, graças a Deus, Com aquele receio ali, mas é um zelo, né? mas Provavelmente. ela sempre me apoiou. Dona Vera, fera. Eu queria fazer taekwondo, ela deixava, basquete, eu fazia. Eu fiz tudo, Que fiz tudo. Eu legal. era uma criança muito hiperativa que gostava, sempre gostei muito de esporte, ainda gosto. E, e aí, com 17 para 18, eu consegui entrar no Botafogo. Se eu for te contar a história, vai demorar muito. Então, resumindo, eu entro no Botafogo. Mas É, pode contar aí. não, na verdade. É que eu vou. Qualquer coisa a gente já grava um outro podcast, se acabar o tempo. Não, é que na verdade eu vou me alistar para ser militar com 17 para 18. Eu já estava distante de ser jogador. E eu vou me alistar. E na volta eu paro. Eu contei essa história outro dia, acho que foi com o Patrick. E eu volto do alistamento para casa e resolvo parar na frente do Botafogo, o Futebol Clube. Eu não sou botafoguense, eu só queria pegar uns autógrafos. E quando eu entro, eu pergunto pro cara se quem é que estava treinando de famoso, que eu queria pegar um autógrafo. O senhorzinho da cantina fala que não tinha famoso. O time profissional estava treinando em outro lugar e ali eram os juniores. Era da minha idade, os meninos que estavam treinando. Aí eu perguntei o nome do treinador, eu andei em direção ao treinador, olha. Perguntei que dia ia ter treino, que eu gostaria de fazer um teste. Ele falou que no dia seguinte eu poderia fazer um teste. Eu não me preparei para o dia seguinte, eu não me preparei psicologicamente, eu não me alimentei, eu não treinei, eu não falei para minha mãe. Eu fui sozinho, assim, foi muito automático. E fui fazer o teste. Graças a Deus, naquele dia, deu tudo certo. Eu joguei depois 14 anos profissional, que nem eu te comentei, 8 países. E se eu pegar, sei lá, 5 jogos que eu fiz na minha carreira toda, aquele dia estava entre os melhores. Uau. Deu tudo certo. E acho que porque tinha que ser, não sei. Era pra ser. Eu sei que acaba o treino, ele fala para mim que que eu tinha passado, enfim. Resumindo, 6 meses depois eu estava sendo negociado para a Grécia, aí fui jogar na Grécia. 6 meses. Eu vou jogar Só. porque eu vou jogar um torneio mundial de clubes na Suíça para jovens e um empresário me vê, me compra já do Botafogo e me manda para a Grécia. Olha aí. E aí depois eu não parei. E quais são os países que tu morou além da Grécia? Olha, começa a Grécia, depois Alemanha. Tudo jogando, Tudo tudo. jogando foram 8 países, se eu não me engano. Começa com a Grécia, depois eu vou para a Alemanha, México, Espanha,
Coreia do Sul, Suíça, Líbano, Beirute e Brasil. E quanto tempo, assim, cerca de quanto tempo em cada país? 1 ano, 2 anos, A dependendo média era do essa. contrato, porque a lei do passe já estava em vigor, então, tipo, eu tinha uma proposta melhor. Eu nunca fui craque, eu nunca fui um jogador tipo Ronaldinho Gaúcho. Eu joguei contra eles todos, eu joguei em nível A, mas eu não era craque, eu era normal. Eu era um jogador normal. Mas foi para tantos países, teve tantas oportunidades, então tu acabou te destacando, né, Assim, tinha. na tua O carreira. que que acontece? Cara, na minha época, quando eu jogava, que nem eu estava te comentando, a primeira vez que eu saí, que eu vou realmente. Porque quando eu vou essa primeira vez para a Grécia, eu fico pouco tempo. Eu volto rápido, porque o empresário comprou um time aqui no Brasil, eu voltei. Então eu fiquei cerca de 3 meses e pouco em Atenas. Mas deu para se fascinar por aquele país fantástico. E depois eu vou para a Alemanha. Aí sim eu tenho uma experiência de vida realmente do que é estar morando fora num país muito diferente, que a Grécia ela é muito parecida com a gente. Ah, é? A cultura grega, o grego é muito gente boa, é diferente. Eles são mais musicais. Então a Grécia, né? Grécia. Aí tu vai para a Alemanha e tu tem um choque. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui em 1992. Não tinha nem CD. Era fita cassete. Eu me comunicava com a minha mãe por carta. Então, ali eu sinto realmente que quer morar fora e ter uma experiência de não falar o idioma. E como que foi para aprender, se comunicar, assim? Na época não tinha tradutor ali, Google Tradutor, como a gente usa hoje em dia, Então, muito fácil. olha só, foi legal, porque essa história é legal. Porque eu vou para um time em Hannover, que é uma cidade grande, Hannover, e depois eu vou emprestado para Celle, que é uma cidade do interior. E nessa cidade do interior da Alemanha, 4 horas da tarde, tudo. E eu não falava nada. Eu tinha um brasileiro no time que falava um pouco de alemão, que me ajudou, mas só que acabou o contrato dele e ele foi embora. E eu me lembro do dia que eu fui no supermercado, cara, sem ele, que eu estava acostumado a ir com ele. Cara, quando a mulher me respondeu, eu falei, e agora? Lascou. E aí eu comecei a escutar, porque era o meu dia a dia. Eu tinha que falar, eu só escutava alemão, eu só falava alemão. Aí eu conheci uma garota, comecei a namorar, ela me ajudou bastante a falar. E eu sei que no final do contrato eu já estava falando alemão já. Foi na marra, assim. Foi na marra, foi necessidade faz o homem. Tinha que apontar para as coisas. Muito isso. Quer comer o quê? Có. Vai, có. Universal. Não, tipo, eu não gosto de ovelha, essas cabrito, essas coisas eu não curto. E eu vi às vezes umas carnes meio assim, eu falava isso, this is mu, ora mé. Muito bom. Aí eu pegava pro garçom, mu, ora mé. Aí o cara, mé. Eu falei, não, quero não, dá có. Muito Então, a minha vida era assim, tá pensando que era só o que tá no Instagram? Não, Adorei essa técnica. Não, técnica, porra, Google Tradutor da época. E tem que saber o básico, né? Água. Cara, eu Fome, não sabia nem hot dog, frio. ali, nem hot dog. Eu saí do Brasil sem saber hot dog. Então foi. Mas agora tu já fala várias línguas, já. Eu aprendo alemão na Alemanha, aprendo inglês no Líbano. Italiano, eu fiquei uma época na Itália também. O espanhol, eu joguei no México e na Espanha. Qual a língua mais difícil que foi de aprender? A primeira. Qual? A primeira língua, o primeiro Ah. idioma é sempre o mais difícil. Porque ele desencadeia a tua maneira de pensar. Ah, sim. Porque a segunda ela já começa a ficar mais. E pra ti foi qual? Foi a primeira? Foi o alemão. Ah, Pô, eu me lembro da primeira vez que eu escutei alemão, parecia que o cara tava. esse foi o primeiro daí. Parecia que o cara tava falando uma palavra só o tempo inteiro. E são palavras compridas. Era a impressão que eu tinha, era que o cara tava falando a mesma palavra o tempo todo. Mas eu acho que. A frase inteira era uma palavra. Eu falei, não, eu me lembro, o cara tava dando a pré-lição, eu falei, o que esse cara tá falando? Ele tá falando a mesma. Eu nunca imaginei que eu fosse. Passar por isso. Que eu fosse aprender a falar alemão. Ah, que fosse Eu não tem como. Assim. fora de cogitação. Fora, eu olhava assim e falava, mas assim, a vida ela acaba te trazendo surpresas. E é legal da gente falar para os jovens isso hoje, que se desafiem, sabe? Mas quando você
quando você tem a oportunidade de estar numa universidade como a UBRA, que te dá a oportunidade de você se desafiar, gente, se desafiem, errem, acertem, porque a vida, ela é isso, ela é uma caminhada. Sim. Sabe, você tem que ser... isso é uma opinião minha, né, muito particular, mas eu acho que é feito disso, de você se desafiar, e às vezes você pode acreditar. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu até esse dia que eu te falei que eu fui me alistar, eu nunca tinha nem ido para São Paulo ali. Eu conheço o mundo todo. E aí desistiu ali do alistamento já? Pô, eu fui lá pro cara e falei que queria ser PQD. Não, tu tinha que ver a Dona Vera quando eu falei pra ela que eu tava jogando no Botafogo, porque ela não ficou sabendo. Ela foi só saber quando ela teve que assinar, porque como eu era menor, eu tinha que fazer passaporte. Eu não tinha nem passaporte ali. Viagem mais longe que eu ia foi Cabo Frio, que era 1h30 do Rio. Ah, sim. Conheço aquela região dos lagos lá, maravilhosa. Fantástica, né? E aí só que eu tinha que assinar o passaporte. Aí eu tava tentando pegá-la... Dias depois, assim. Não, foi Tá tipo bom. um mês e meio depois, eu não me Como lembro. é que tu guarda uma informação dessa? Não, mas porque o que acontece? Eu começo a treinar. Não, eu começo a treinar e não falo nada pra ela, nem falo. Porque ela não curtia muito. Ela já tinha me tirado já porque do. tinha aquela visão, assim, um medo. Não, e eu tinha ficado. O que aconteceu? Eu tinha feito Skylab, que é a escola de piloto privado, piloto de avião. Eu fiz um ano de Skylab, porque em algum momento da minha vida, da minha adolescência, eu cismei que eu tinha que ser piloto. E eu tinha visto o filme do Top Gun, aí tava me achando Tom Cruise para fazer, para fazer E fiz o curso, é maneiríssimo. Só que nas provas, nos finais, eu perdi porque eu tinha jogo. Então eu não tinha passado na prova de piloto. Pô, a Dona Vera tava... E o curso é caro, sabe? O curso era um curso caro. Eu não podia contar para ela naquele momento que eu estava jogando. Mas só que teve um dia que eu tive que contar. Chegou o momento. Porque ela teve que assinar o A autorização. formulário para o passaporte. Aí eu tentei pegar ela no contrapé num dia no almoço, botei para ela assinar, ela tá assinando, passaporte. Falei, mãe, eu vou viajar. A sorte é que ela era botafoguense, enfim. Mas, e aí, como que foi a reação? cara, ela ficou meio assim, muitas perguntas, mas no final é isso que você quer mesmo? Eu falei, mãe, agora é Botafogo, pô. É um passo daqui para frente, é profissional. Então, já não era mais esperar tanto, ou era ou não era. E ela falou assim, tá bom. E você vai fazer o vestibular? Porque eu estava fazendo vestibular na época. Eu não sei se tem vestibular agora. Você faz vestibular para entrar na faculdade agora? Faz, aham. Então, eu estava fazendo, porque tem que sair a nota para tu poder entrar. Sim. Aí eu fiz 3 anos de direito. Depois. E aí foi isso. Aí ela liberou e eu segui minha vida, fui embora. Conseguiu conquistar. Foi legal. Ai, que legal. Mas, assim, a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas eu tenho que chamar um breve intervalo e já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje conversando com ele, Marcelo Sander, que é ex-jogador, é agente FIFA, CEO da Ubra Esportes, como eu já apresentei aqui para vocês. E eu quero saber, Marcelo, como que foi? Tu tem uma grande trajetória, né, no futebol, mas como que foi parar de jogar? Eu já, nos últimos anos, eu estava com muitas dores nas costas, estava tendo muita dor, estava bem cansado de viajar e já estava deslumbrando uma maneira do que eu iria fazer depois que eu parasse de jogar. Eu já estava começando a fazer contato com clubes e quando eu paro, eu já começo a agenciar. Depois eu faço a prova da FIFA e aí tive a oportunidade de vir trabalhar aqui no Sul, depois voltei para o Rio. Aí fui morar na Índia, fui morar em Portugal, fui estudar, fiz um curso de gestão esportiva na CBF, depois fui fazer o estágio na Inglaterra, em Manchester, onde eu pude ter a oportunidade de estudar uma outra maneira de business no futebol, foi bem legal. Fiz um pouquinho de Cambridge, para dar uma melhorada no inglês. E foi uma transição, mas eu te confesso que eu sinto falta. Sinto bastante falta de jogar futebol, sinto sim.
Mas tu joga, assim, Jogo ainda, direto. provavelmente. Sim, faço jogos aí quando o Ronaldinho me chama, que o Romário me chama, que são amigos que eu tenho. Quando eu organizo também alguns jogos. Então, aproveitando aí que tu já citou os teus colegas aí, que tu já jogou com eles, me conta, tem alguma história aí pra contar com esses jogadores famosos aí que tu... Cara, tem bastante história legal, uma rápida assim. Com o Romário, o pai dele foi meu treinador. Outro dia eu contei isso pra ele não sabia. Eu conheço contra o Romário há 20 anos. Jogo contra ele há bastante tempo. E outro dia a gente conversando, eu falei, Gui, eu tenho que te mostrar, porque eu achei a foto. E eu tenho uma foto. Preciso te contar uma coisa. Eu tenho que te mostrar essa foto do teu pai como meu treinador. Ele, mentira, que tu jogava naquele time dele. Eu falei, jogava. Inclusive, ele me viu jogando na praça e me convidou jogando na praça. Ele, sério? Aí eu mostrei a foto pra ele, ele ficou super feliz. Que legal. Foi muito legal isso, cara. Essa história com o Romário é legal. O Ronaldo, pô, Ronaldo é... O gaúcho, ele é... Todo dia é uma história. Tu tá com o Ronaldo e eu tive a oportunidade de morar com ele quando ele tava morando lá em BH, no Atlético Mineiro, e eles foram campeões da Libertadores. E o Ronaldo entra no carro depois do primeiro jogo, eles não tinham... O time nem tinha encaixado, feito um bom jogo naquele dia. E ele entra no carro depois do jogo, e a gente entra no carro pra ir pra casa, e ele vira pra mim e fala assim, eu vou ser campeão. Assim. Eu falei, aí eu olhei pro lado e falei, pô, como é que eu vou discordar do Ronaldinho? Falei, vai ser campeão? Ele falou, mas olha só. Aí ele fez o cálculo, né? Ronaldo tem o fantástico mundo dele. O mundo dele. Ele fez o cálculo na mão assim, e eles foram campeões. Então, tem muita história com o Ronaldo, porque tem cada uma... Sabe que essa questão da afirmação, eu vou ganhar, eu consigo, eu posso, é um mindset que, assim, ajuda muito no desempenho. Eu vi esses dias a fadinha lá do skate, não sei se chegou a ver. O pessoal gravou ela antes de uma prova que ela foi campeã, enfim, mundial ali. E ela falando, o pessoal fez leitura labial e ela falando, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, e se programando ali antes de executar os movimentos, enfim, fazer as manobras. E o atleta tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Com certeza. Para conseguir altos desempenhos, performances. Sim, quando você fala de esporte com alto rendimento, de alta performance, de excelência, a confiança é tudo. Tudo, 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 tudo. Se você tem confiança, e cada um tem uma ferramenta. Essa ferramenta que eu uso pode ser boa para mim e você usar ela e não ser boa para você. Eu estou fazendo psicologia aqui, né? Olha aí. Tô fazendo aqui na Ubra. Que legal, várias áreas de atuação. Não, tô adorando a psicologia. Tô indo pro 4º período agora. E é sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver. A psicologia hoje no esporte, ela já tem dado muito resultado, principalmente no esporte de alto rendimento. E eu acho que a tua colocação foi perfeita, no sentido de que realmente você ter confiança é fundamental em tudo na vida, né? Sim, em tudo. Aí eu fiz esse link aí do esporte, porque eu lembrei, né, da performance. Sim, eu vi essa cena, fantástica. Foi muito legal. E isso é para a vida, né? Em qualquer situação que a gente tem desafios, e conversa muito com o que tu vinha trazendo antes sobre se desafiar, né? Isso é importante, a gente se desafiar, mas também acreditar no potencial. Que às vezes o pessoal fala que é o universo, enfim, tudo mais, mas a nossa mentalidade nos leva para vários lugares, né? É só a gente decidir. Outra coisa é o estado de espírito, de humor, eu digo assim, que ajuda muito, né? Então, eu vejo que tu é uma pessoa muito alegre, tá sempre aqui nos corredores aqui quando vem aqui na Ubra, na rádio, na TV. E assim, esse bom humor, eu acho que ajuda muito a pessoa a se desenvolver e conquistar as coisas, porque tudo é vibração. Assim. Eu acredito nessa parte, né, de boas energias também. Eu te falo que eu busco isso, porque é sobre ser leve quando tá tudo pesado. Exatamente. Sabe? Já tá tudo tão pesado. Se a gente puder ser leve, cara, se a gente puder... Eu ouvi uma frase, eu não sei se eu li ou se eu escutei na internet, tem que perfumar. Se não tiver perfume, não... Nem quando tu joga, quando tu estuda, pode ter dificuldade, mas tem que perfumar. Sim.
sabe? Tem que... Porque, cara, a vida ela é muito breve. A gente tá numa estrada, caminhando. No final, tu vai olhar para trás, cara, e tu vai falar assim, e aí, o que eu fiz? Exatamente. Será que eu fiz tudo? Se tu morrer hoje, como é que tu tá? Tu fez tudo realmente que tu queria? Tu já... Com certeza não. 99% não. É. E às vezes é muito o medo que prende as pessoas. Eu vejo muito isso. E é legal, eu fico feliz, né, em conhecer e conversar contigo uma pessoa que tem essa trajetória tão inspiradora. É legal trocar essa ideia contigo. E falando agora sobre... tu comentou que está estudando aqui na Ubra, né? Como que tu veio parar aqui na Ubra? Trabalhar com Ubra Esportes? Foi um convite muito especial do Dr. Carlos Melk, que é uma pessoa visionária, que ama esporte, que ama educação. E, com uma indicação de um grande amigo que eu tenho de anos, que é o Jackson Trindade, que é o superintendente comercial, que está fazendo um trabalho fantástico aí na Ubra também. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Carlos Melk. E, a primeiro momento, as ideias bateram, porque ele é um cara muito para frente, muito visionário, uma pessoa que quer muito que os jovens interajam com o esporte, está fazendo um esforço fantástico lá para a nossa academia ficar pronta. Então, eu tô na expectativa dessa academia, tô esperando. Vai, Porque agora... aqui do ladinho, eu tô sem treinar faz um tempinho. Não, é bom aqui aproveitar para convidar a galera. Ó, eu vou bater na sala de todo mundo, porque todo mundo está me perguntando dessa academia e vai ficar pronta. Até fevereiro ela tá pronta. Fevereiro? Tá aqui, ó. Fevereiro, no início das aulas, a academia tá pronta na Ubra. Tá bom, eu tô esperando, ansiosa. E nós temos projetos fantásticos para o ano que vem. Temos a reinauguração da academia. Tem uma corrida que nós estamos pensando em fazer em fevereiro já, que é a Ubra Running. Que legal. Que vai ser legal para os alunos. Mas essa é no litoral? Não, ou é aqui? O do litoral é que eu estava conversando com o Eduardo ali fora, que é o Rock Go, né? Ubra é outra parada, que tem a ver com esporte. Aqui Tem uma outra também. Tem? Tem. Então, tem várias novidades. Que bom. Você já me trouxe essa aí, mas era uma outra que eu tava falando, do verão. Ah, tá. E tem também a Ubra Cup, que é um modelo de torneio de futebol que nós vamos começar fazendo aqui na Ubra, mas eu quero levá-la para o Brasil todo, para todas as universidades, que ela é baseada na Kings League, que é aquela liga que o Piquet é dono e é super sucesso. E eu estou trazendo esse formato para o universitário e, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo, acho que em março, assim, esse evento. Que legal. Nesse primeiro semestre a gente já vai começar bem, se Deus quiser, ano que vem. Vamos fazer coisas fantásticas junto ao esporte, né? E a educação, né? E voltando a falar sobre a academia, ela é aberta ao público também, não é? Vai ser aberta ao público também, mas os grandes beneficiados nesse sentido serão os nossos alunos, né? Que vão ter descontos. Funcionários também. Também. E esse nosso público, a nossa ideia é realmente estar trazendo para nosso público aqui já da universidade esse conforto, essa opção de treinamento, de saúde, que é muito mais do que o estético, né, Alê? Com certeza. Hoje o esporte ele é saúde, ele vai te dar muito mais forças para enfrentar o dia a dia e ferramentas. Sim. E sobre as outras áreas ali do complexo esportivo aqui da Ubra, tem pista de corrida, a gente tem campo de futebol, tem... Não, olha só, são dois complexos fantásticos que nós temos. Nós temos o Prédio 40, que são 8 quadras poliesportivas. Nós temos um ginásio de tamanho oficial com capacidade para 1.500 pessoas. Nós temos o nosso estádio de futebol, que a capacidade é para 6.000 pessoas. Já teve final do Gauchão aqui, Ubra Inter. Tu tem cara de ser gremista, hein? Eu? Que decepção. Não. Sou coloradíssima. Desculpa. Como é que tu ia saber, né? Então, assim, Já me falaram isso. Aí tu Esse desculpa, é que senão eu vou esquecer. O Ubra Inter, que época que foi? Cara, eu não lembro. O Magrão. Faz tempo, né? Faz porque o Magrão teve aqui outro dia. O Magrão, que foi o diretor do Inter, jogou no Inter
grande jogador. Vou mandar um abraço para ele. Teve aqui, que vai estudar Educação Física na UBRA ano que vem. E ele teve aqui, aí a gente entrou no estádio e conversamos, fizemos até uma matéria legal, depois o pessoal, se quiser ir lá no Instagram, dar uma olhada. E ele fala, dentro do campo, fala, pô, Marcelo, tá me batendo uma nostalgia, porque eu lembro da final que o Inter ganhou. E a esposa dele, que na época estudava Direito aqui, era namorada. E hoje eles são casados, né? E ele falou, pô, ela ficou sentada ali, eu lembro. Então, essa coisa da... Essa nostalgia aí. Cara, sabe o que eu acho legal? Eu sou de fora, eu sou do Rio. Sabe o que eu acho muito legal aqui no Sul? Que a UBRA, ela tem conexão com todo mundo. Sim. Eu moro aqui perto da UBRA, porque o meu pai veio trabalhar aqui, e aí eu cresci aqui na UBRA, e eu lembro desse... Eu tenho muita memória afetiva aqui com a UBRA, agora trabalhando aqui, uma ótima oportunidade. E eu lembro que eu estudava na escola da UBRA, eu era no ensino fundamental, por isso que eu tô perguntando se faz bastante... Acho que faz bastante tempo mesmo. Deve ser esse jogo. Faz. E aí chamaram as crianças da escola da UBRA para entrar com o time da UBRA. Maneiro. E daí eu vi os jogadores, que eu sou colorada, né? Os jogadores do Inter, fiquei fascinada ali, mas eu estava com os da UBRA, né? E com essa grande oportunidade de entrar ali com eles, foi incrível. Assim, Pena que eu não tenho registro, assim, porque não tinha muito as mídias, né? Eu falo que o futebol, ele é fantástico. Ele é diplomático, ele te dá a oportunidade de tu falar com todo mundo. Tem uma frase do Nelson Rodrigues, que eu amo, que fala que o maior cego no futebol é aquele que só vê a bola. Olha aí, que profundo. Mas ele é muito mais do que só um jogo. O futebol, ele é muito mais do que um jogo. Eu tenho descoberto isso, mas, assim, o meu pai é colorado, né, também colorado. Ele é paranaense, mas é coloradíssimo. Veio pra cá e é o time do coração. E eu não entendo tanto sobre futebol, mas eu gosto muito de torcer, eu gosto dessa vibração. Já fui lá no Maracanã, torcer pro Inter e tudo. Mas sobre o universo, assim, do futebol, hoje em dia que eu tô entendendo mais por causa do meu namorado, que ele é, assim, ó, ama futebol. Inclusive, beijo, amor. Marco Felipe, meu namorado, ele tá me explicando mais sobre esse universo e eu acompanho muito. É incrível, assim, a paixão, né, de quem gosta de futebol e tô entendendo mais esse universo agora e tá sendo bem legal. Tu já sabe o que é impedimento? Então, ele tá me explicando. E lateral, tu sabe? E gol? Eu sei o básico do básico. Daí eu falei pra ele, então tá. Olha então só. já tá entendendo mais que muita gente que tá treinando o time aí. Mas eu estou em treinamento, tá? Aí, não, fica tranquila que tu tá entendendo que muito mais que muito treinador aí, cara. Vai me deixar nervosa aí que eu já vou errar. Não, fica tranquilo, que tem um monte de treinador que não sabe a metade que você sabe. Não, agora ele tá me ensinando, porque como ele gosta muito, eu agora tô aproveitando para entender mais, porque ele dorme, acorda, respirando futebol, ouvindo comentário, então Que já bom. tô... Enfim, daí agora troquei uma ideia aí contigo, projetos aí de conversar com o pessoal do futebol, vou ter que me inteirar mais desse assunto. Fica tranquila. Infelizmente, o nosso tempo desse episódio acabou, mas fica o convite para próximos, né? Venha novamente pra gente conversar, que tem muita coisa ainda para contar pro pessoal. Ale, pô, prazer estar aqui com você, te desejo muita sorte aí, tenho acompanhado o teu podcast, fantástico, as entrevistas maravilhosas. Muito obrigada, foi uma honra te receber aqui. Te desejo sorte e vambora. Quando você quiser, é só me ligar, você já sabe. Isso aí, vamos combinar próximos. E obrigada a você que nos acompanhou aqui e até o próximo episódio.